Estamos no ar para mais um Bits Podcast, o seu podcast de Growth Marketing e Vendas Complexas. E hoje estamos com uma presença ilustre. Eu estou com o Myron Antero, da Schunk. Muito obrigado, Myron, pela presença. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar falando sobre a indústria, sobre como que a tecnologia está envolvida no nosso dia a dia. Boa. A gente tem uma pergunta clássica aqui no podcast, que é quem é o Myron na fila do pão? Se apresenta aí para a galera. Bom, vamos lá. Meu nome é Myron Antero, eu sou o diretor-geral da Schunk aqui no Brasil. Estou na Schunk desde novembro de 2015, assumi essa posição aí quando a empresa ainda era pequena, tínhamos 4 funcionários, 4 anos de vida aí, e tive a incumbência de transformar a Schunk no que ela é hoje. Então, hoje a Schunk é uma empresa aqui no Brasil com 42 funcionários, 10 vezes maior em faturamento, atendendo mais de 1.500 clientes nesses quase 10 anos aí que eu estou à frente da empresa. Caramba, que legal. E você nasceu aonde? Eu nasci em Santo André, mas vivi 27 anos da minha vida em Mauá. Então lá eu estudei, cresci, comecei meu trabalho, né, então minha carreira, eu comecei trabalhando com meu pai. Meu pai tem uma empresa de projetos mecânicos, e aí meu pai um dia chegou para mim e falou assim, olha, você só está estudando, então eu vou arrumar alguma coisa para você fazer. Uhum. Aí meu pai, ele é projetista e fazia desenhos em prancheta. Eu lembro que o meu primeiro trabalho foi pegar os desenhos da prancheta e passar para o AutoCAD. Na época era AutoCAD MS-DOS ainda, não era nem Windows, então foi o meu primeiro trabalho. E aí depois em 2002 eu ingressei eu decidi sair de trabalhar com meu pai. Falei, não, vou seguir uma carreira. Aí eu estava cursando engenharia mecânica. Aí eu eu participei de um concurso público, era a única coisa que dava para participar, passei, concurso público da cidade, fiquei 2 anos, aí depois disso entrei em outras empresas aí, até onde eu estou hoje. Caramba, que legal. Então, a parte de engenharia, assim, sempre teve no sangue, né? Teve. Então, meu pai, ele é engenheiro mecânico, né? E ele sempre falou, a carreira é sua. Eu entrei na faculdade estudei na FEI, faculdade lá em São Bernardo, entrei na faculdade para fazer telecomunicações. Só que aí no primeiro semestre eu já falei, não é isso para mim, não consigo entrar para esse segmento eletrônico, aí eu parti para mecânica. E aí eu segui, fiz engenharia mecânica e entrou no sangue isso daí, não tem jeito. Na engenharia, quando você começa a mexer, começa a entrar nesse mundo aí, você não consegue sair. Legal. Quem que é o cidadão mais conhecido de Mauá? Olha, bem difícil, viu? A cidade de Mauá é um ovo. Mas eu vou te falar uma pessoa que acho que todo mundo conhece, o Batoré. Batoré de Mauá? O Batoré, quando era vivo, né? É de Mauá. O Batoré era de Mauá. Eu ia falar o Baianinho de Mauá, já ouviu falar desse cara? Baianinho de Mauá, não. Que é um jogador de sinuca. Não conheço, não. É o maior jogador de sinuca do Brasil. Não conheço, não. Aí, tá vendo? Vivendo e aprendendo, né? É isso aí. Tenho que vir para Indaiatuba para conhecer uma pessoa que é da cidade que eu morava. De Mauá, né? Exatamente. E hoje a Schunk está localizado em Mauá também, mas foi uma casa do destino. E eu, desde que casei em 2012, eu moro em Santo André, então tô ali do lado. Legal, é bem pertinho. Exatamente. E aí você entrou na faculdade, qual que foi a faculdade? Desculpa. Eu fiz FEI. FEI, exatamente. E aí, da FEI você já partiu para, foi estagiar? Na verdade, vamos lá, contando um pouquinho da carreira, né? Então eu trabalhei com meu pai dos 15 até os 17, aí eu decidi largar, fui trabalhar na prefeitura de Mauá. Concurso público, a única vaga que eu me encaixava era assistente administrativo. E eu fui para a Secretaria de Obras da cidade. Então eu fazia orçamento de obra pública, atendia munícipe e tudo mais, mas claro que não tinha nada a ver com o que eu fazia na faculdade, né? E aí em 2004 eu participei de um processo seletivo na empresa chamada Mapal, que é uma empresa de ferramentas de usinagem, alemã também. E eu entrei como estagiário para iniciar o departamento de desenvolvimento de ferramentas de usinagem no estado de São Paulo. A matriz era em Minas, aqui em São Paulo eu ficava responsável pelo departamento. Foi crescendo tudo, fui me envolvendo no processo, falando muito com a Alemanha, não tinha a mínima ideia do que era uma ferramenta de usinagem naquela época. E fui aprendendo junto com o pessoal da Alemanha, já falando inglês com eles. E quando eu me formei na faculdade, eu fui para a Alemanha. Aí eu fiquei 6 meses lá, voltei, e aí segui a trajetória ainda dentro da Mapal até 2015, quando eu ingressei na Schunk.
Caramba, que legal. E que lugar que você foi da Alemanha? Eu morei 6 meses em Aalen, é uma cidadezinha pequenininha no sul da Alemanha, próximo a Stuttgart. E foi a primeira vez que eu tive o contato, assim, de viver sozinho, sabe? Então foi uma experiência meio maluca. E eu acho que foi bom porque eu escolhi a pior época do ano para ir para a Alemanha. Eu saí daqui do Brasil com 34 graus, cheguei na Alemanha com menos 10. Nossa. Nunca tinha visto neve, não tinha roupa preparada, mas a gente vai aprendendo no dia a dia, vai se virando, né? Mas foi uma experiência bastante interessante que eu passei lá naAlemanha nesses 6 meses que eu tive a oportunidade de estar lá. E se for 6 meses. A minha família do meu pai vem do sul da Alemanha, perto de Stuttgart, né? Ah, legal. E você conheceu a Floresta Negra? Conheci, sim. Essa parte eu não vi. Não, a Alemanha é fantástica, né? Então, para mim foi um choque cultural, começa por aí, né? Então, imagina, você sai de um Brasil, calor, você chega na Alemanha que você tá frio, ninguém tá na rua, 3 horas da tarde tá escuro, 10 horas da manhã tá escuro, então assim, você não tem uma vida social, né? Diferente do que a gente tinha aqui. E foi um baque isso daí para mim no começo. Mas aí você vai acabando se acostumando, vai fazendo algumas amizades, aí o negócio acaba fluindo, né? Mas a gente sente falta do Brasil, né? O calor do Brasil, a comida brasileira e tudo mais. Não tem jeito. O Brasil é o Brasil. E aí, eu acho, na minha opinião, o Brasil para clima e comida, assim, acho que é o melhor lugar do mundo. Né? Eu já tive a oportunidade de visitar vários lugares aí. Eu te falo que sim, a gente sempre sente aquela saudade da nossa comida. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Eu não sei se sei lá, me falaram muito bem, eu já fui pro Chile, né? Falaram muito bem do Chile, mas putz, nem o McDonald's do Chile era bom, né? Olha, você pega Argentina e Uruguai, tá ali, né? Tá bem próximo. Mas... exatamente. Mas, assim, você tem países legais, né? Por exemplo, você pega uma Itália, né? Então você vai comer massa e tal. Mas você não consegue viver de massa o tempo todo, né? Eu lembro da última vez que eu fui pra Itália, você comeu massa uma semana. No avião, aí perguntam, frango ou pasta, né? Você, não, vai no frango, porque pasta não desce mais, né? chega de pasta. Acho que nem os caras comem pasta todo dia. Exatamente. Mas a gente tá lá, né? Tem que aproveitar, né? E aí você foi da Mapau, foi para a Alemanha. Sim. Voltou. Eu voltei para Mapau aqui no Brasil. Na verdade, eu fui para ficar 6 meses dentro da Mapau lá, para fazer um treinamento intensivo lá, né? Aí quando eu voltei como supervisor de desenvolvimentos. Aí tinha uma equipe aqui em São Paulo, uma equipe em Minas também. A gente trabalhava em conjunto. E isso foi 2008. 2008 eu iniciei meu MBA também em gestão empresarial, aí junto eu finalizei ele final de 2009, comecinho de 2010. Em 2010 eu tive a minha primeira experiência com vendas. Eu fui chamado pelo presidente da época da Mapau para abrir o mercado de Manaus. E assim, vamos ver o que vai dar isso, né? E para mim foi uma surpresa muito boa. Então a gente chegou lá, basicamente catálogo debaixo do braço, chave do carro e batendo de porta em porta para entender como que era o mercado. E foi muito legal, recebido muito bem. Claro que você tem aquelas dificuldades, né, de ser um mercado novo, o pessoal não te conhece, não conhece o seu produto, mas a gente foi encarando alguns desafios e deu muito certo. Esse foi o meu primeiro contato com vendas. E era Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus. Eu estava indo para Manaus uma vez a cada 20 dias, então foi uma época muito, muito interessante da minha carreira, porque foi o primeiro contato com vendas. Eu acho que vendas fez um pouco da minha trilha profissional. Depois disso, isso foi 2010, aí 2011, a gente montou um departamento que era de otimização de processo. Então eu visitava os clientes para analisar o processo deles e fazer uma melhoria de processos. E a gente apresentava uma proposta de melhoria para eles em relação a isso. Então foi criado um departamento com um logo próprio e tudo mais, que chamava Departamento de Engenharia Avançada. E então eu ficava responsável pelos desenvolvimentos, esse departamento de Engenharia Avançada e vendas de Manaus. Caramba. E aí em 2012, teve uma mudança na empresa, o gerente comercial do estado de São Paulo, ele saiu da empresa, foi para uma outra, e eu assumi a gerência de vendas. Então eu ficava responsável por gerência de vendas de parte do estado de São Paulo, alguns fabricantes de máquinas, vendas de Manaus e engenharia.
Então, essa era a atividade. Então, tive essa oportunidade também de iniciar como gestor de vendas. Depois eu abri também o mercado, tinha uma necessidade do Chile de fazer esse mesmo trabalho que foi feito em Manaus. Então, eu fiquei indo para o Chile também praticamente uma vez a cada 30 dias. Então, eu ficava Chile, Manaus, São Paulo. Essa era a vida na época. E sem contar os outros estados aí. Em 2015, eu recebi o convite claro, eu participei no processo aí e fui convidado para ingressar na Schunk como o diretor-geral da empresa aqui no Brasil. Que já era meio que você estava fazendo praticamente mais ou Mapal. menos, né? Na Mapal eu tinha gestão de vendas, né? E tinha a parte de engenharia. Ainda me faltava alguns conhecimentos, parte fiscal, contábil, recursos humanos, mas que eu trazia um pouco do MBA que eu tinha feito. Então, é uma vantagem de você pegar uma empresa pequena, né? Então, você consegue aprender junto com a empresa e deu muito certo. Chegamos onde estamos hoje, né? Então, estruturamos a equipe de vendas, estruturamos a equipe de processos internos, contratamos algumas pessoas aí para atender algumas demandas específicas naquela época. Mas eu me lembro que éramos 4 pessoas, então todo mundo sentava, a empresa inteira sentava numa mesa para fazer o almoço, né? Hoje em dia não tem mais como fazer isso. É verdade. Cara, e o desafio de vendas, assim, o que você encontrou de dificuldade no caminho e como que você configurou esse departamento de vendas? Tá, eu acho que eu gosto de começar vendas um pouco com a minha primeira experiência, né? Quando eu fui para vendas, eu era bastante jovem ainda naquela época. E o primeiro desafio que eu tive foi aceitação. Ter que usar camisa. Também, mas o pior não foi isso, o pior foi a aceitação. Poxa, eu sempre faço isso, agora você vem aqui me oferecer um negócio que eu tô fazendo a vida toda. Então, o que a gente mais ouve no mercado eu sempre fiz dessa forma. E o grande desafio da Schunk, principalmente no começo em relação a vendas, foi que o pessoal entender que a gente precisaria deixar de atender alguns clientes para que a gente conseguisse atender bem os outros e que conseguisse criar um colchão para a gente crescer. Essa foi a grande dificuldade. Então a gente tentava de alguma forma cobrir o Brasil inteiro e não tinha como cobrir o Brasil inteiro sem a experiência que a gente ainda não tinha do produto, sentimento de mercado e tudo mais. Então a gente foi estruturando dessa forma e focamos em algumas regiões e literalmente focamos do estado de São Paulo até o sul, que a gente era onde eu conhecia mais. Vamos focar aqui para criar uma base. Depois que criou essa base, a gente começou a expandir o nosso território a nível nacional. Foi basicamente isso que a gente fez. Meio jogar War. Olha, vou falar que foi mais ou menos isso, viu? Jogar o dado assim, vai aqui, não, vamos lá. Mas claro que eu não larguei Manaus, né? Então, ainda Manaus, eu lembro que eu fiz algumas visitas logo que eu entrei na Schunk em Manaus para, estou aqui, precisando de alguma coisa, pode contar com a gente, entendeu? Mas mudar essa mentalidade foi um pouco complicado o pessoal entender. Não, vamos focar aonde a gente é realmente bom. A gente focou e aí acho que foi o que trouxe os grandes resultados que a gente teve hoje. E você usou o que para fazer isso? Sei lá, Pareto, alguma coisa assim ou não? Não, na verdade foi sentimento. Na verdade, a gente sabia que a gente tinha um produto líder de mercado e eu conhecia alguns clientes pela outra empresa que eu trabalhava. Então eu falei, poxa, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma... tal e tal empresa que tem potencial. Quanto de potencial? Então a gente basicamente pegou todos os dados que eu já tinha no sistema, a gente jogou numa planilha de Excel, tabulamos tudo isso daí e identificamos, olha, aqui é um cliente potencial e eu tenho 0 de participação, então é aqui que eu vou focar. Foi basicamente isso que a gente fez. Não teve nada de muito especial, nenhuma ferramenta adicional que a gente usou para definir isso. Legal. Usou o bom senso, né? A gente teve que fazer e eu acho que assim deu muito certo, né? Então a gente conseguiu com isso chegar a atender os clientes que precisavam da gente naquele momento. Então acho que isso foi o foco. Isso fez com que criasse uma estabilidade para a gente. Então a gente criou um colchãozinho ali de faturamento e isso fez com que a gente tivesse liberdade para fazer o crescimento, entendeu? Legal. Quando eu entrei, a gente tinha 80% do nosso faturamento concentrado em 4 clientes. E é muito arriscado. Aí eu falei, não, a gente precisa expandir isso daí e para que a gente tenha uma estabilidade melhor do negócio.
Tá, perfeito. Cara, e como é que vocês são separados ali, divididos, segmentados no departamento comercial? Existe um pré-venda, venda e pós-venda? Como que funciona o trabalho da Schunk? Nós temos quem está atendendo clientes em duas divisões. Nós temos o que nós chamamos de vendas externas, que são os vendedores que vão vender o que está dentro do catálogo da Schunk, praticamente os produtos padrões. E nós temos a equipe de engenharia de vendas, que vão no cliente para fazer a prospecção de soluções, tá? Então é isso que eles fazem. Mas o cliente sempre vai estar de responsabilidade do vendedor externo. Esse é o trabalho. Então, internamente, o vendedor externo dá o input para o vendedor interno. Fala, eu preciso de uma solução aqui e tal. Na verdade, não. Pode acontecer isso, mas também o engenheiro de vendas ele tem a autonomia de ir no cliente levantar a solução. Entendeu? Então, assim, claro, tudo é reportado via CRM. Então, o vendedor externo sabe o que o engenheiro de vendas está fazendo para que não tenha desencontro de informações. O nosso sistema ele é praticamente automatizado 100%, então 90% hoje das nossas cotações é feito via robô. Então o vendedor ele insere o código do produto lá, claro, tirando os especiais, né, as soluções. O vendedor insere o código do produto lá, o sistema identifica o que é, comunica com o nosso ERP e esse sistema aí gera uma cotação em 5 minutos, o vendedor tem a cotação no e-mail. Caramba. Internamente eu tenho o nosso pessoal de vendas internas que, claro, atende os clientes, fazem lançamento de pedidos e fazem esses 10% das cotações que a gente não consegue fazer via robô, porque eventualmente está faltando um prazo de entrega, um cadastro de um item ou algo do tipo. Essa é a nossa estrutura de vendas. E a gente tem a nossa estrutura dividida em tipos de produto. Então eu tenho um vendedor que vende somente a nossa linha de fixação de peças e ferramentas e vendedor que só vende a nossa linha de automação. Algumas regiões que não comporta ainda, o vendedor vende os dois. Então, vende tanto fixação quanto a linha de automação. Essa é a nossa estrutura de vendas hoje. E qual que foi a decisão de segmentar em linha de produtos? Foco. Basicamente, foco. Porque quando a gente o cliente nos solicitava uma visita para falar de um produto, geralmente a gente falava do produto que a gente mais gostava, ou que a gente tinha mais identidade, ou que era mais fácil de vender. E aí nessas horas aí a gente acabava deixando alguns produtos de lado. A Alemanha já tem essa segmentação há muito tempo, então a gente recebeu uma cobrança para que isso acontecesse, fizemos alguns pilotos. Hoje, vamos dizer, 70% da nossa estrutura de vendas é dividida. Só algumas regiões que ainda não são, como algumas regiões específicas do estado de São Paulo, algumas regiões específicas do sul do Brasil e o restante do Brasil. É basicamente isso que não tem uma divisão entre linha de produto. E qual que é a fonte primária de abertura de clientes? Como é que vocês fazem para uma prospecção, um IBM? Basicamente, a nossa abertura de clientes é através de prospecção. Então, a gente tem uma rede de contatos e a gente vai prospectando. Claro que a gente usa algumas outras ferramentas, como marketing digital. Então, a gente tem toda nosso pessoal de marketing que faz um trabalho nas redes sociais. Ainda é muito pequeno o retorno disso daí. A gente ainda, como não tem o site em português, então a gente ainda não consegue fazer alguma prospecção através de Google ou algo do tipo, mas a partir do ano que vem vai estar online, então a gente vai conseguir fazer um pouquinho disso. Mas vamos dizer que a maior parte da nossa prospecção é através de... o nosso lead ele é gerado através de prospecção. E nós temos as feiras, né, que nós participamos, eventos, e aí a gente gera também esses leads através desses eventos que nós participamos. E essa prospecção que vocês fazem, tem definido, com certeza, né? Tem definido ICP, como que é a cadência, como funciona isso? Olha, a nossa prospecção ela ainda é um pouco, vamos dizer, modo antigo, entendeu? Mas a gente está trabalhando um pouquinho de alguns conceitos de inteligência artificial para a gente juntar com a nossa prospecção, para a gente fazer uma alimentação do nosso banco de dados. Então, basicamente, como que é a nossa ideia, o nosso trabalho hoje? Hoje eu tenho o CRM, que aí ele alimenta o vendedor de, olha, esse cliente faz tantos meses que você não visita. Então é bom você ir lá de novo?
Ou a gente tem o nosso banco de dados que a gente tem, olha, esse produto ele tem uma vida útil de tanto tempo. Faz tanto tempo que você não vende isso para esse cliente. Não vale a pena você bater lá na porta de novo e ver se ele não está precisando desse produto? Então, hoje é manual esse processo, mas a gente vai tentar... A gente está trabalhando num projeto de inteligência artificial para que isso seja de maneira automática. Que o vendedor receba esses inputs. Olha, você precisa ir para essa região porque aqui faz tanto tempo que você não visita e o potencial de vendas é tanto. A gente já tem quase 10 anos de banco de dados, né? Então, para a gente criar esse ambiente, ele acaba sendo mais fácil. Relativamente, assim. né? Fácil. Exatamente. E o que vocês usam de CRM lá? Testamos todos os CRMs possíveis. E a gente chegou numa conclusão que a gente precisaria desenvolver o nosso. Então a gente contratou um desenvolvedor e a gente foi desenvolvendo o nosso CRM. Então hoje a gente usa um CRM próprio. Então a gente criou, pegamos um pouco de ideia de Salesforce, pegamos um pouco de ideia de C4C e no final das contas chegamos no nosso sistema. Então lá dentro tem assistência técnica, leads de vendas, nós temos acompanhamento de pedido, nós temos controle de estoque, tem tudo lá dentro do CRM, follow-up de cotação, para que o vendedor tenha uma ferramenta importante para auxiliar o processo de vendas. Legal. E como é que vocês geram diferenciação dos concorrentes? Por que as pessoas preferem Schunk do que outras empresas? Vamos lá. A Schunk, antes de mais nada, ela sempre foi baseada e balizada em cima de alguns pilares, que são 6 grandes pilares que estão dentro da nossa cultura, né, dos nossos valores, e eles sempre colocam a Schunk numa direção de que nós precisamos oferecer um produto para os nossos clientes que agreguem valor aos seus processos produtivos, que tenham uma vida útil elevada e que tragam reduções de tempo de setup dos seus processos. Então a gente foca muito nesse tipo de produto. Então a gente sempre, né, nesses pontos. Então a gente sempre está trabalhando num cliente. Poxa, quanto que você gasta para fazer o setup desse seu processo? Gasto 10 minutos. A gente sempre está trabalhando em reduzir esse tempo de setup ao mínimo. Aí, junto com isso, agregando a durabilidade dos nossos produtos, a equipe de engenharia 100% focada em atender o cliente. Mesmo que eu vou vender um produto que é um produto de prateleira, eu quero que o meu cliente tenha certeza que aquele produto de prateleira é o produto adequado para o processo dele. Então, a gente tem muito forte isso daí como DNA nosso da Schunk. Então, sempre trabalhando muito próximo ao nosso cliente para que a gente consiga se diferenciar, né? Nosso produto não é o mais barato, então muitas vezes é difícil a gente mostrar para o mercado que, olha, o A é diferente da gente. Se a gente não colocar esses pontos para o cliente, ele nunca vai comprar a gente por preço, entendeu? Então, esse é um dos pontos que a gente sempre utiliza como argumento de vendas e diferenciação. Basicamente, foca mais em qualidade, né? Exatamente. A qualidade quanto a gente entrega. Vou pegar um exemplo, uma garra nossa, a gente pode comparar aí uma garra de robô, a gente trabalhando aí pelo menos 10 milhões de ciclos de vida útil. A gente pega outros fornecedores que vão ter ali na faixa de 800 mil ciclos, 1 milhão de ciclos. Então, você já tem uma vida útil de pelo menos 10 vezes mais. Tem casos aí, chegamos a ver garra aí trabalhando mais de 70 milhões de ciclos. Então, assim, tem todo esse suporte. Outra coisa, atendimento local, né? Então, a gente tem estrutura local com manutenção, suporte a cliente, engenharia, assistência técnica, instalação. Então, isso também é um diferencial que a gente aplica dentro do nosso argumento de vendas. E como que é a concorrência chinesa para vocês? Tem sido um gargalo para a indústria, né, nacional? Tem. Na verdade, a concorrência chinesa ela não tem sido somente um problema aqui, né? Tem sido a nível mundial, né? Então, a Schunk ela vem trabalhando muito forte em relação à diferenciação. A gente produz 100% dos nossos produtos na Alemanha, então a gente não tem aquela diferenciação, vou ter um produto que é mercado chinês, a gente não tem isso. Então, assim, os chineses estão aqui, os chineses estão no mundo todo. A gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho e mostrando qual é o valor que a gente agrega de frente deles. Vão ter aplicações que o deles vai funcionar perfeitamente, mas é importante a gente sempre mostrar o que a gente consegue suportar aos nossos clientes em relação a tudo isso que eu havia mencionado aí de tecnologia, assistência local e tudo mais. Perfeito.
Cara, e o que vocês fazem na parte de marketing em si? Olha, a gente se rebelou em 2020. Como assim se rebelou? 2020, até 2020 a gente não tinha a possibilidade de ter rede social, local, e o nosso trabalho de marketing basicamente é a feira. Era isso. Então a gente tinha uma pessoa de marketing que cuidava de feiras, ponto final. E em 2020, meio da pandemia, não pode criar, a gente chegou na conclusão e falou assim, ó, cria a nossa conta local e vamos ver o que vai dar. E aí o pessoal da matriz gostou, quer dizer, não gostou, mas ao mesmo tempo eles falaram, olha, a gente vem há 2 meses acompanhando a sua rede social e tem dado muito certo. A gente está gostando do que a gente está vendo. Vocês não topam fazer um projeto piloto global de expandir as outras filiais também com as redes sociais? Vamos tocar esse projeto. Então a gente começou a fazer esse trabalho com eles. Então a gente hoje usa as nossas ferramentas de mídias sociais, né? Então a gente tem a equipe de marketing que cuida principalmente de LinkedIn e Instagram, com posts patrocinados principalmente no LinkedIn, tá? E a gente, além disso, a gente tem um podcast também. Que legal. A gente tem um podcast que é chamado Schunk Inovação em Foco. A gente fala de inovação, tecnologia. Eu que toco esse podcast. E foi um projeto global, a gente foi piloto também. E a gente tem os episódios tanto no Spotify quanto no YouTube da nossa matriz da Alemanha. A gente continua trabalhando com feiras, mas o nosso grande foco hoje tem sido os eventos, né? Então a gente tem trabalhado muito forte com os eventos, com os nossos parceiros, com os nossos clientes. Isso tem dado bastante certo para a gente. Há um tempo atrás a gente tentou fazer um trabalho mais forte de redes sociais, né? Com foco B2B. Não deu muito certo o resultado que a Alemanha esperava da gente. Como a gente tem esse reporte para nossa matriz, então a gente acabou abortando esse projeto, até porque não deu muito certo, porque a gente também não tinha o website em português. Então a gente não conseguia fazer o direcionamento do lead para a captação dele, entendeu? Então a gente perdia o lead no meio do caminho, porque a gente criava as landing pages, a landing page eu tinha landing page em português, e só que quando eu direcionava para o site da Alemanha, eu perdia totalmente a estabilidade. Então não deu muito certo. Então a partir de janeiro a gente já tem um projeto aí com o website traduzido em português para que a gente consiga convergir um pouco mais aí dos leads gerados através de pesquisa e tudo mais. Então é isso que a gente vai acabar fazendo. Que legal. Então vocês estão atuando basicamente no quadrante do marketing ali, vocês têm buscável pago, buscável orgânico, exato, social pago, social orgânico. Exatamente, é isso aí. Além de fazer evento e... Tô esquecendo alguma coisa? Não. Acho e o podcast, isso, né? E o podcast. Exatamente, é isso aí. Entra no social. Social, exatamente, é isso aí. Perfeito. É basicamente isso que a gente tem feito hoje. E como que vocês medem isso? É por mês, é por trimestre? Quais são os objetivos ali? Tá, vamos lá. O objetivo principal é a geração de lead. Ponto. Então, quando a gente fala de feiras, a gente tem o custo por lead, né? Então, o quanto que a gente gastou na feira e quantos leads a gente gerou. Então, essa é uma métrica muito fácil da gente fazer. Então, a gente tem os vendedores, eles registram os leads no nosso CRM durante a feira. A gente faz uma conta e a gente tem o custo por lead. De cabeça agora não vou lembrar qual que é das últimas feiras e nem qual que é o da próxima que a gente vai participar no que vem. Em relação a mídias sociais, basicamente é geração de lead. A gente ainda não tem Antigamente a Alemanha colocava pra gente meta de seguidores e tudo mais, e a gente abortou totalmente isso. Que eu falei, poxa, não adianta eu ter 10 mil seguidores se a gente não converge nenhum lead pra gerar negócio, né? Então, métrica de vaidade, né? Olha, e eles ainda têm isso, tá? Mas a gente meio que não utiliza isso. Então, a gente só olha basicamente quantos leads que a gente está gerando, tá? Quando a parte paga, a gente teve esse ano uma redução do nosso orçamento por algumas estratégias diferentes de vendas. Então, esse ano aqui a gente está surfando somente no orgânico. Então, assim, a gente não está fazendo muitas análises em relação à parte do quanto isso está retornando para a gente. Tá. Mas a gente continua ainda fazendo todos esses trabalhos. E a gente tem utilizado muito a equipe de marketing através das mídias sociais em promoções. Então, eventualmente, eu lanço alguma promoção. Por exemplo, a gente está rodando uma promoção agora que a gente chama de Open Box.
Então são produtos que foram teste para cliente, voltou sem caixa, por exemplo. Eu não consigo vender como novo. Às vezes tem uma marquinha e tudo mais. Então a gente chamou de Open Box e a gente monitora como resultado de vendas também. Quanto que isso aí está gerando de vendas baseado em cima do que foi postado ou que foi enviado a vendedores. E a gente usa muito WhatsApp ainda. Então a equipe de vendas usa demais o WhatsApp. Então a gente tem todas as artes que a gente cria para as redes sociais, a gente cria também para o WhatsApp para o vendedor disparar direto para os clientes. E hoje funciona muito bem pra gente. Direto na fonte, né? Você vai direto pro cara que vai consumir, entendeu? Às vezes esse cara aí não abre uma rede social, mas todo dia ele tá abrindo o WhatsApp. Então a gente tem tido um resultado bastante interessante disso daí. Então a gente criou como padrão. Cria todas as campanhas, mas as campanhas elas têm que estar também com formato também para celular. Esse é o que a gente fez. E essa parte do orgânico, vocês fazem SEO também ou não? Por conta do site não é possível? Exatamente. Ainda não. Mas pro ano que vem a gente já tá com isso daí já garimpado pra gente começar a fazer. E você falou que vocês estão fazendo orgânico. Então, basicamente, rede social e esse trabalho pelo WhatsApp. Exatamente, é isso aí. E pelo WhatsApp, vocês estão automatizando alguns processos? A gente está fazendo um projeto piloto na nossa planta do México com um chatbot. Tá? Então, basicamente, que eles chamaram de chatbot, que ele tem uma inteligência artificial por detrás que vai direcionando a pessoa que está entrando em contato com a empresa para buscar informação. Então, ele pode fornecer para você uma cotação, ele já pode fornecer somente a geração do lead, né? Pode fornecer um catálogo, pode te dar informações sobre o produto. E o que é legal, a equipe de vendas está usando isso. A equipe de vendas está no cliente, poxa, eu preciso pegar uma informação do produto ABC. Ele joga lá no chatbot e já sai a informação completa do produto para falar para o cliente, entendeu? Então, está sendo interessante, mas está sendo um piloto lá no México. Aqui no Brasil ainda a gente não automatizou. Com esse projeto de IA que a gente tem, provavelmente no futuro a gente vai acabar implementando alguma coisa, mas hoje, por enquanto, ele é basicamente 100% manual. O nosso trabalho aqui. Que legal. E a parte de branding, vocês focam em campanha de branding? O que vocês têm feito de construção de marca? Vamos lá. A Alemanha é extremamente restrita em relação a qualquer ponto fora da curva em relação a branding, né? Então, a gente até tentou no passado criar alguma identidade diferente aqui para o Brasil, mas a gente não teve muito sucesso com eles. Então, basicamente, a gente tem um guideline de marketing e branding da Alemanha, a gente segue aqui tropicalizado. Então, a gente segue os padrões da Alemanha, colocando alguns elementos Brasil no meio. Então, é basicamente isso. Mas a gente não tem muita flexibilidade de fazer mudanças, né? Até uma empresa bastante tradicional, empresa familiar, então a gente não tem muitas possibilidades de mudar em relação a isso. Mas todo lugar, a gente vai ver sempre o que a gente chama dos design elements da Schunk, né? Que toda vez que quando você bate o olho, você sabe, ali é Schunk. Então, por exemplo, um produto nosso, ele sempre vai estar polido, um produto nosso sempre vai ter uma coloração específica, o logo da Schunk e o header que a gente sempre usa, sempre vão estar presentes nos nossos elementos aí de comunicação de marketing, eventos e tudo mais. Bacana. E campanha de awareness, brand awareness, vocês fazem ou não? Tudo que vocês fazem é para lead? Tudo que a gente faz hoje é para lead. Tudo que a gente faz hoje basicamente é para geração de lead. Então, bacana. Não tem nada diferente disso quando a gente olha para a parte de campanhas. A Alemanha tem feito alguns trabalhos voltados a isso, mas ainda é muito segmentado lá para eles. E a gente também ficou um pouco restrito aqui, até porque a gente não tinha um website traduzido em português, então algumas coisas a gente ainda perdeu o timing, né? Mas vamos torcer para o ano que vem a gente entrar numa parte de marketing um pouquinho mais detalhada e conseguir expandir, conseguir captar mais leads também, né? Legal. A parte de... Quando a gente fala de marketing e de vendas em si, está muito mais ligado ali a uma disciplina de humanos, né? Exato. Principalmente marketing, né? E o que eu tenho visto com o passar do tempo é que marketing e vendas hoje em dia é totalmente exatas. Como que você acha que você ser um cara das exatas ali
ter sido inserido nesse mercado e o quanto isso te ajudou? Total. Eu acho que quando a gente fala de vendas, principalmente nesse segmento B2B, a gente é um pouco 0 e 1, né? Um pouco binário, né? Então, ou é ou não é. E eu sempre fui nessa visão. Então, assim, eu sempre tive na cabeça de que o cliente precisa e eu preciso mostrar para o meu cliente que aquilo lá é viável para ele. Então, a gente nunca vai chegar no cliente e falar assim, pô, você é meu amigo, compra de mim. Não vai acontecer. No passado podia até ser que acontecia. Hoje em dia está cada vez mais difícil isso acontecer. Então, a gente tem que sempre estar mostrando para o cliente que economicamente é viável para ele estar adquirindo aquele produto. E aí a gente pode usar N ferramentas aí para mostrar para ele. Então, o seu CPP, o custo por peça, vai ser menor, o seu custo a longo prazo vai ser menor, você vai ter menos investimento em ativos, então você vai ter um ganho ali na depreciação. E aí isso também entra com os trabalhos de marketing. Então, tudo que, se você for olhar os nossos trabalhos de marketing, a gente se usa muito números por detrás, para a gente mostrar para os clientes quais são os ganhos que ele está tendo quando aplicando aquela tecnologia. Então a gente usa muito da matemática no nosso dia a dia de vendas e tudo mais. Que acho que é a melhor forma de usar, né? Porque dá base para o convencimento. Porque se você for analisar, eu posso chegar para você pode chegar para mim e falar, esse produto custa R$2.000. Você pode virar para mim e falar, é caro. Tá, é caro comparado com o quê? Se é caro comparado com R$1.000 ou é caro comparado com o gasto de 10 mil que você tem? Entendeu? Então, assim, tem muito cliente nosso, uma vez teve um caso muito interessante que ele chegou pra gente e falou assim, olha, o seu produto é caro, mas é caro por que motivo? Não, eu produzo aqui interno, eu gasto metade. Eu falei, tá. Esse custo, essa metade que você tem é o quê? É o quê? É matéria-prima e projeto. Eu falei, e a produção? Não, a produção já está amortizada. Eu falei, não, peraí. Tá bom, então vamos considerar que a produção já está amortizada aí no meio. Metade do valor. Quanto tempo dura? Eu tenho a cada 2 meses. Eu falei, 2 meses dá quanto de produção? 50 mil peças. Então eu falei, tá bom. O nosso produto eu coloco aqui nesse processo. Se durar menos de 2 milhões de peças, você devolve. A gente colocou, fez 10 milhões de peças. Ou seja, 50 mil para 10 milhões de peças. Qual produto é mais caro? Você entendeu? O dele, entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem que mostrar para o cliente. Então, ele precisa sentir na pele. E o Brasil, ele é muito sensitivo. A gente sempre fala que o brasileiro, ele gosta de ver com as mãos, né? Então, a gente acha que o olho do brasileiro está sempre nos dedos, né? Porque ele quer pegar. Então, tanto é que a nossa equipe de vendas roda dentro do porta-mala com os principais produtos de vendas. Porque chegou no cliente para mostrar para o cliente. Às vezes nem coloca na máquina, mas pelo menos para ele pegar na mão e falar, olha, legal, a qualidade realmente é superior, entendeu? Cara, é muito louco isso, porque você pega a teoria de terceirização, então a própria classificação fiscal do cliente ou das empresas geralmente gera uma demanda de terceirização. Então, por exemplo, o mercado de metodologia ágil. Então, cara, compensa muito mais o cara contratar um talent ali de uma agência do que o cara contratar e internalizar um cara ágil, porque o custo dele vai ser muito maior. Exatamente. E as grandes até fazem essa conta, né? Mas as menores acabam não fazendo, né? Não faz, e o pessoal tem um pouco de medo, acho que, de mudar também, entendeu? Poxa, por que eu vou terceirizar isso? Por que eu vou colocar um outro cara que não tá sob o meu guarda-chuva para fazer esse tipo de trabalho? Então, às vezes tem muito disso, né? Mas a gente tem muita barreira aqui no Brasil ainda daquele negócio. Muitas empresas familiares, o vô ou bisavô começou fazendo, o vô fez, o pai fez, o filho fez e, tipo, tá rodando até hoje, entendeu? E, por que eu vou mudar? Nunca ninguém mudou, então a gente tem muito disso. E tem igual agência, né? Eu já vi muita gente internalizando tudo. Então, cara, não, vou internalizar porque aí eu ganho um banco de horas maior dentro de um determinado escopo. Só que geralmente o cara internaliza, ou o cara tem um marketing que é um designer, que o cara tem aquela competência e a competência de designer, ou o cara tem um único cara para fazer tudo e não tem alguém para gerenciar. E aí o que acontece? Ele tem mais horas sobrando para fazer coisa errada.
Então ele É vai verdade. fazendo coisa errada e ninguém... Aí depois ele vai voltando para consultorias e para agência. É verdade, isso é exatamente isso que acontece. Acho que o seu exemplo é perfeito e a gente vê isso direto na indústria, entendeu? O que a gente vê muito na indústria, assim, a pessoa comprou um produto sem fazer uma análise geral se aquilo lá era efetivo ou necessário, e aí o que acontecia? Ele acabava tendo que fazer um reinvestimento, que ele tinha que comprar alguma coisa a mais para cobrir aquele déficit do que ele já gastou, entendeu? Isso é muito comum da gente ver hoje na indústria. Eu tinha... teve um caso, né, que a gente... o cliente comprou o nosso serviço e só com o que a gente tinha de ferramenta diluída dentro de todas as contas, já custava o que ele tinha de operação interna. Então ele falou, cara, não faz o menor sentido eu manter isso externo, né? Exatamente. A gente vê isso muito. A nossa indústria... Só que tem um ponto importante, né? A gente, depois da pandemia, a gente viu um giro muito grande em relação a essa visão da indústria. Foi muito mudado. Por quê? Antigamente você competia com o cara que estava do seu lado. Uhum. Você compete com o mundo. O mundo virou digital. Então, assim, é muito fácil eu hoje pegar, vou comprar, independente se eu estou comprando um serviço, se eu estou comprando um produto, eu posso importar da China, do Japão, da Alemanha, muito simples. Hoje é muito fácil fazer isso, que não era alguns anos atrás. Então, assim, eu não posso mais me preocupar, o meu vizinho aqui, ele tem o mesmo equipamento que eu tenho. Tá, mas e o cara do outro lado do mundo? O que ele está fazendo? Então, é algo bastante interessante. Tem um outro caso também, eu sou sócio de uma outra empresa que é bem próximo, assim, o que a gente faz. Ele faz proteção de marca online. Então, tem o cara vendendo alguma coisa falsificada, a gente tem os bots, eles pegam, consolidam na plataforma, faz a avaliação e a gente remove tira isso do ar. E aí, a parte de tecnologia, por mais que a gente tenha desenvolvimento aqui interno e tudo mais, era de outro código, outra coisa, outro tudo. Aí o meu sócio dessa empresa falou, vamos contratar e você toca isso sozinho. Falei, se eu contratar e tocar isso sozinho, eu sou pior do que os caras que estão entregando. Então, provavelmente, o nosso nível de qualidade vai lá embaixo. E aí, a gente iniciou dessa forma. E aí, resultado ruim. Aí, a gente terceirizou. E aí, quando eu terceirizei, o cara da empresa, né, da software house, falou assim, cara, mas por que você tá, terceirizando isso para mim, né? Aí eu falei, eu tô terceirizando porque aí tem uma gestão. Então, além de fazer o código e tudo mais, existe uma gestão desse tipo de talento que eu não sei fazer. Então, eu tô comprando, vai ficar mais barato se eu tiver aqui e tal? Vai, mas quanto tempo eu vou gastar para aprender, para fazer essa gestão? Que é muito disso que você estava falando, né? Exatamente. E hoje em dia o pessoal, eles não pensam dessa forma, né? Então sempre vai tentando, remendando o processo. Quando você vai ver, vai ficar uma coxa de retalho, só que se rasgar lá no meio de novo, você vai perder tudo que você retalhou nesses muitos anos aí de empresa. Tem muitas vezes que é melhor você amassar aquilo lá, jogar fora e começar de novo, entendeu? E às vezes as pessoas não enxergam isso, né? Verdade. E quais são suas expectativas aí pro próximo ano? O ano de 2024 foi muito bom. Então, assim, até acima das expectativas, a gente analisa o mundo como um todo. 2024 foi um ano ruim lá fora, até por N questões aí. Tivemos guerras, tivemos eleições em países importantes, então isso acaba afetando um pouco do ânimo do mercado, né? Mas aqui no Brasil foi bom. Mas por que foi bom? O Brasil está muito ultrapassado em tecnologia, principalmente aplicado na indústria. Então a gente tem muito espaço para crescer ainda e a gente tem uma vantagem. A eletrificação dos veículos lá fora eu vejo como muito importante para a gente aqui no Brasil. Por quê? O pessoal lá fora não vai mais produzir a parte suja do negócio, que é o motor a combustão e tudo mais. Quem vai fazer? O Brasil é um celeiro para isso. Então o Brasil vem recebendo investimentos aí para esse segmento e tem muito ainda para crescer. E aí eu uso um número importante para você entender onde a gente está chegando. A gente tem uma métrica de se um país, quanto ele está bem desenvolvido pelo número de robôs que ele tem na indústria, né? Quando a gente olha uma média mundial, a gente tem uma média de 170 robôs para cada 10 mil trabalhadores. Essa é uma média global.
Tem países que tem 1.000, por exemplo, Singapura tem 1.000 robôs para cada 10.000, Coreia do Sul tem 700, e aí a gente olha para o Brasil tem 15 para cada 10.000 trabalhadores, é muito pouco robô. O Brasil entra 1.500 robôs por 1.500 robôs por ano na nossa indústria. Quando a gente vai para um país como a China, a gente está falando de 300.000 robôs por ano. Então, assim, a gente tem muito para crescer. E aí, nesse muito para crescer, é onde a gente consegue ter esse crescimento. Então, eu ainda vejo o ano que vem bastante otimista, com uma vírgula. Vai depender um pouco de como vai ser a relação da taxa de juros aqui no Brasil. Uhum. Então, a taxa de juros vai estar muito ligada com os investimentos, que muito investimento ainda hoje ele é feito baseado em cima do que está acontecendo no financiamento, quanto que o dinheiro está custando. Então, se a gente tiver um crescimento mais elevado da taxa de juros, isso é um pouco preocupante para novos investimentos aqui no Brasil. Uhum. Então, assim, tem esse ponto. Ainda assim, vai ser um ano bom, na minha visão, 2025, pelo que a gente tem enxergado. Mas tem esse parênteses aí com relação a como que vai ser essa questão aí da taxa de juros. É aquilo, né? Os caras têm que controlar a inflação, para a inflação controlar a taxa de juros. E assim, o mundo inteiro, aí, a China com os Estados Unidos em guerra comercial. A Europa em guerra lá com o que está acontecendo lá. O Oriente Médio em guerra. Então, tipo, a gente tem tudo para dar muito certo ano que vem. Tem, exatamente. Se fizer a lição de casa, né? De novo, você falou a palavra perfeita. O Brasil precisa fazer a lição de casa dele. Uhum. A gente aqui precisa trabalhar fortemente para a gente precisa investir na nossa indústria, ponto. Uhum. A indústria já chegou a representar mais de 25% do PIB e hoje representa 10, 11%. A indústria é importante, é um celeiro de oportunidades que a gente tem aqui no Brasil e o Brasil tem muito a crescer e a agregar em relação à nossa indústria. Mas, de novo... E gera emprego de qualidade também, né? Exatamente. Então, assim, tem muito para a gente ainda investir na nossa indústria e a gente, como empresas de tecnologia, a gente tem um papel fundamental em fomentar isso também. Uhum. E a gente precisa trabalhar nas escolas técnicas para a gente criar capacitação, porque hoje em dia o grande problema que a gente vai ter, e a gente já está tendo, é mão de obra qualificada. Uhum. Então, assim, a gente não sabe quanto tempo mais a gente vai conseguir ter profissional e fechar as vagas que a gente precisa dentro da indústria, porque não tem mão de obra sendo formada. Uhum. Então, o número de engenheiros que estão sendo formados são cada vez menores, o número de técnicos está cada vez menor, e a gente não consegue repor ao nível que a indústria precisa. Então, isso pode ser um problema no futuro também. E tem muita gente que está aqui no Brasil e recebe propostas para fora. Então, a gente acaba perdendo também muita gente para fora. Né? Uhum. A gente pega, acho que todo o setor de marketing também é bem difícil de encontrar mão de obra qualificada. Tem muita gente que tem, sei lá, uma ou duas qualificações ali que são ok, mas acho que quando deu o boom ali, logo no pós-pandemia, você pega gente que não tem a menor experiência, não sabe o que está fazendo e tá no mercado competindo. Eu sei que tem muita indústria que está fazendo processo seletivo e pegando menos pior, entendeu? Então, assim, isso é preocupante. Mas, assim, isso não é um problema Brasil, tá? Isso é um problema mundo. O mundo todo está passando por isso. Nossa planta do Canadá tinha vagas em aberto há um ano, que não conseguia fechar a vaga. Então, assim, a gente ficou 6 meses para fechar uma vaga técnica aqui também. Então, assim... Eu acho que é o grande problema no futuro, entendeu? Mas isso é bom também para robotização, né? Com toda certeza. Robotização, inteligência artificial e eu acho que isso daí é algo que vai agregar bastante valor aí na indústria no futuro. Não tão no futuro, né? Exatamente. Hoje já, mas lá na frente com certeza vai estar cada vez mais inserida no nosso dia a dia. Perfeito. Ô, Myron, queria te agradecer, cara, a participação. Foi uma aula de marketing, de vendas aí. Legal, eu que agradeço. De entender nos principais pontos aí do B2B. Deixa seus contatos, como faz para as pessoas te encontrarem, encontrar a Schunk. Claro. Antes de mais nada, eu basicamente uso o LinkedIn, né? Então lá você vai encontrar como Myron César Antero, César com Z, e a Schunk Brasil, no LinkedIn e no Instagram, SchunkBR.
São os principais meios lá, tem todas as informações da mais nova de tecnologia, como que a gente está atendendo a indústria, novas tendências, tem o nosso podcast também, então pela nossa conta vocês conseguem ter acesso também ao nosso podcast, falando lá um pouquinho de inovação pro mercado aí B2B. Bacana. Queria também aproveitar, né, a participação e pedir para as pessoas se inscreverem aqui no canal. Muita gente assiste, mas não segue, então segue aí, se inscreve, né, aciona o sininho lá para receber as informações. A Bits também está presente em outras redes sociais como bits.digital. E me segue também em qualquer rede social que você me encontrar. Eu sou o Adriano Klump. O Klump é difícil, eu vou soletrar. K-L-U-M de Maria, P de pato, P de pato. É isso aí, muito obrigado, até a próxima e valeu!